Então, acho que podemos começar. Boa noite, gente. Quem está por aí. Boa noite, pessoal. Já abro a minha câmera. Tá, beleza. Quem mais estiver por aí que puder abrir a câmera. Júnior, Vitória, Merlane, Gabriele. Então, boa noite. Se puder, também, se não puder, tudo bem. Não está ouvindo, não? Agora não. É dela. Poxa. Tá ouvindo? Eu estou ouvindo, mas está baixinho. Não sei o que é. Ô, Gabi. Será que é não é o som aí do seu computador, não? Que tá baixo? Ela tá me ouvindo? Ju? Eu tô te ouvindo bem. Ju, você tá ouvindo? Sim, a gente tá te ouvindo bem. Só tá baixinho. Já aumentei o volume do meu. Vou fazer uma coisa aqui para ver se desliga o áudio. Eu vou desligar só um pouquinho para dar uma arrumada aqui, tá? Tá certo. Oi, Vitória, como estás? Eita, não dá não para ouvir também, tá? Tá chiando. Hoje é o dia dos problemas com áudio. Tá com chiado. Oi, voltei. Pronto, voltou. E aí, tá me ouvindo? Baixinho. Baixinho. E eu já tirei o fone. Tirei o fone e não resolveu ainda. Só. Fazer assim, se a gente for falar, a gente fala mais alto. Quando a gente for falar, a gente fala mais alto. Ok. Deixa eu ver se eu resolvo um pouquinho, tá? Fala aí, por favor. Aí não dá para lhe ouvir. Ficou sem áudio. E agora? Agora sim. Agora melhorou. Agora melhorou tudo. Melhorou tudo? Melhorou tudo agora. E... Pronto, tudo certo, ainda bem. Então, boa noite. Boa noite. É assim mesmo, a gente fica assim meio que dependente da tecnologia, né? E torcendo para que dê tudo certo. Mas ainda bem que deu certo. Então, Adenice, esse é o projeto Jovens Protagonistas, né? A gente, só fazer assim um pouco da apresentação do projeto, né? A gente começou em novembro do ano passado com um módulo de construção presencial, onde foram escolhidos alguns temas para serem trabalhados ao longo do ano. São 10 meses de formação. Aí, turismo foi um dos temas escolhidos. Então, hoje a gente está com esse módulo, que é o 8º módulo, com turismo, e a gente pensou em trabalhar mais a questão do turismo de base comunitária. Na semana passada foi o início do módulo, né?
veio a Lilian e a Manu, que são do ICMBio, e apresentaram um pouco a questão do turismo na APA, Costa dos Corais, né? Quais as dificuldades, né, encontradas. E, assim, essa formação é para jovens. A princípio, era para jovens da parte sul da APA, de Ipioca, Paripueira e Barra de Santo Antônio. E depois que a gente parou, né, por causa da pandemia, e começou a ter os módulos online, a gente abriu para jovens de outras unidades de conservação e de outras partes da APA também. Veio um pessoal que participou de alguns módulos de São Miguel, a Maria Eduarda, não sei se você conhece, que é bem de São Miguel, teve um pessoal de Porto da Rua, teve lá debaixo da reserva extrativista de Jequiá. Hoje a gente está com a Merlane, o Rafa Lustosa. Hoje a gente está com a Merlane também, que depois, se ela quiser, ela se apresenta. E tem alguns jovens que são aí da Barra de Santo Antônio e de Ipioca. Hoje tem Gabriele, que é de Ipioca. Tem o Júnior, que é da Barra. Deixa eu ir passando aqui. A Vitória, que é da Barra também. E é isso. Seja bem-vinda. A gente pensou nesse momento ser uma conversa mesmo, né? De você apresentar um pouco o que é que vocês estão desenvolvendo lá na Associação Rio Mar, falar um pouco do histórico da associação. E é isso. Seja bem-vinda. Vamos lá. Muito obrigada. Eu já agradeço desde já o convite, né? A Associação Rio Mar agradece o convite de estarmos assim sendo divulgado por vocês, sendo convidado, né? E assim a gente fica satisfeito em saber que o nosso projeto de qualquer maneira vai crescendo aos poucos, lentamente, mas a gente vai dando continuidade a cada dia. Não é fácil, mas a gente está aqui, firme e forte. Muito bom. Você quer que eu projete aquela apresentação? Sim, eu queria que você mostrasse a apresentação. Porque aí eu falo um pouquinho de como surgiu a associação, tal, para chegar nos dias atuais. Bom, aqui está a produção de ostras, né, do nosso... É aqui do nosso município, do Passo de Camaragibe, na comunidade de Barra de Camaragibe, Associação Rio Mar. Pode passar. Aqui está o levantamento da história do cultivo. Quando o cultivo começou, em 2003, então era tudo aquela dificuldade para tudo. As pessoas não viam como um futuro próspero, né? Mas aí as pessoas, quando iniciou, não estava à frente, quem estava era a minha mãe, então aí ela foi se empenhando, foi quando elas começaram. Aí o cultivo começou em 2003, depois de uma visita de membros de um grupo a um projeto piloto do estado de Sergipe, que permitiu que ao SEBRAE introduzir em nossa comunidade um projeto estuarino, desculpa. No ano seguinte, isso foi em 2003, né, quando começou. Em 2004 iniciou os cursos. Não avançamos porque não tínhamos o registro da associação e que nos foi indicado a ONG Oceanos para financiar as nossas primeiras mesas de madeira, a nossa barraca também de madeira, que seria como apoio de base para guardar material e EPIs. Iniciamos com um grupo de 16 famílias que fazia a todo custo todos os trabalhos de manutenção do cultivo. Essa ONG apareceu e daí começou, né? Incentivando e ensinou e mostrou que dava para dar continuidade e dava para ter um futuro próspero com isso aí. Até então as pessoas não acreditavam e ninguém
E o mundo lá fora conhecia, só que a gente não tinha conhecimento que o mundo conhecia o produto. Pode passar. O cultivo foi implantado inicialmente no Rio Camaragibe, mas tentamos em um braço do rio, um outro braço de rio, onde conhecemos por nome de Duas Bocas. Não dando certo, voltamos para o mesmo local, onde estamos até hoje. Em meio a esse tempo, a associada Adriana teve a brilhante ideia de tentarmos fazer as mesas de cana de PVC. Ela, junto com minha mãe, a dona Zila, né, amadureceram a ideia, que deu muito certo, e passaram a ideia para os outros cultivos. Os associados pediram empréstimo para confeccionar uma mesa para cada membro, e fomos a primeira associação a colocar todas as mesas do cultivo em PVC. Depois disso, vimos a necessidade de registrar a associação, e no dia 9 de março de 2007 foi dado o pontapé inicial. Conseguimos a licença ambiental, junto com o IMA, de 1 metro entre Mangue e o rio. Desculpa. É porque a gente é tão pequena e estou tendo uma pequena dificuldade. Bom, mas aí eu posso resumir para você. A gente teve todo o apoio tivemos o apoio das entidades, dos órgãos públicos, como prefeitura, como o IMA, a UFAO contribuía muito com as análises da água e da carne da ostra, e a Secretaria de Agricultura do Estado, só que aí tinha um porém também. Nós conseguimos o registro da associação, mas a gente não conseguia até aí a comercialização da ostra. Era ainda aquele trabalho árduo, trabalhando dentro do cultivo, mas a gente não tinha comercialização. Mas o SEBRAE, sempre com a gente, sempre dando força e orientando para o que a gente precisava fazer. Em 2012, recebemos o telecentro, mas não foi avante. Depois a gente teve que devolver para o órgão que nos cedeu, porque nós não tínhamos espaço, a gente não tinha um espaço físico para fazer a sede da associação, como ainda não temos. Mas aí sempre tínhamos o apoio, né? A professora Cristina Normani, a qual o relatório cita o nome dela, ela, inclusive, é tia do Irã Normani, do ICMBio. Ela deu a maior força, sempre estava junto com a gente. E depois apareceu o IABS, né? O AECID, que é uma ONG espanhola, e vem dando esse apoio até hoje. Eles sempre estão junto, e foi daí que surgiu a depuradora. Pode passar. Em princípio, o sistema de mesas é o mais adequado por algumas razões. É um sistema fundamental, pensado para zonas intermareais. Os osteicultores recebem informações em cultivos, palestras, consultorias em geral, domínio a técnica. Tudo isso aí, né? Ao longo desse tempo, estávamos sempre tendo essas consultorias do SEBRAE, tendo os cursos de capacitações de associativismo, cooperativismo. Então, isso ajudou muito para a gente chegar onde estamos hoje. O cultivo está localizado próximo ao povoado, o que facilita o deslocamento até a zona de trabalho e a vigilância da estrutura. Hoje existem as necessidades de aumentar o número de mesas de cultivo, para que obtenha a viabilidade econômica da produção de ostras. Mas, assim, nem é tanto aumentar o número de mesas, mas o que a gente está precisando mais hoje é da própria ostra. E como a gente começou essa comercialização, foi legal pra caramba, foi aí quando começou a aparecer dinheiro, as pessoas ficaram mais animadas,
Mas aí a gente não tem tanta ostra assim. E com isso a gente está fazendo uma pequena análise para ver se a gente consegue trazer ostras de laboratório. A gente já está em algumas em experimento, que está no cultivo, e elas vieram bebês ainda, então veio de Santa Catarina para a gente. E elas cresceram. Então, a gente está trabalhando hoje em cima disso, entendeu? Porque do próprio cultivo tem, mas ela demora mais, e a gente está com... se a gente for só depender do nosso cultivo, a nossa demanda não vai dar. Então, a gente tem que trabalhar para produzir mais ostras, entendeu? O cultivo, a área total dele é de 200 metros quadrados. Hoje temos uma faixa de 40 mesas ativas. Pode passar. O Sebrae sempre esteve com a gente. Desde o início, ganhamos um caminhão onde devolvemos ao Estado, porque não tínhamos condição de manter, e o governo doou para a Associação dos Agricultores aqui do município. Ganhamos uma jangada de fibra que suporta 7 pessoas com motor de polpa, EPIs. Isso foi ganho da Secretaria de Agricultura do Estado. Hoje já chegamos a entregar até 100 dúzias de ostras por mês. Participamos de eventos. Como estamos juntos aqui no município vizinho, todos os associados têm ostras depuradas, vendem ostras depuradas. Estamos também começando o turismo ecológico com a ajuda das nossas parcerias, o Sebrae e a ABS, o governo e a prefeitura. Nós somos uma equipe hoje, somos uma equipe de 8 pessoas. O nosso trabalho está sendo inserido na apresentação do ambiente marinho, nas áreas de manguezal e suas espécies, no recolhimento dos resíduos sólidos do local, o convívio socioambiental, cursos e capacitações dos membros. Pode passar. Nossa, foi Isso, essa foto é de quando as pessoas começaram, lá no iníciozinho, em 2003, 2004. Na época eu não estava, minha mãe que estava participando, mas a Adriana faz parte aí desse grupo, minha mãe, a Maria José, elas já participavam. Essa segunda foto é lá, a implantação do cultivo no Rio, que ficou bem na época do início, acho que ainda era com mesas de madeira. Pode passar. A infraestrutura e materiais utilizados. O presente cultivo tem como base a Barra de Camaragibe, de todos os ostricultores da associação residem, onde todos nós residimos. Hoje o cultivo conta com 75 mesas fixas em produção, e não temos 15 associados mais, temos 8 associados, fazendo uma média de 5 mesas por associado. Algumas mesas encontram-se em estado de deteriorização, necessitando de manutenção, mas não é realizada. Bom, isso aí eu vou dar uma resumida assim. Hoje nós não temos 75 mesas, nós podemos até ter mais, mas está em média disso aí. 8 pessoas participam hoje e a pandemia parou o mundo e parou a gente também. Hoje o cultivo está precisando de manutenção, sim. Já começamos a fazer essa manutenção, mas a venda da ostra parou também, mas isso tudo foi por conta da pandemia, que afetou-nos. Mas, assim, a gente não parou. E temos aí também, os principais materiais empregados no cultivo são madeiras, mas a madeira é mais para cá, a barraca que a gente tem lá de apoio, canos de PVC, pregos, martelos, serra, tela, plástica,
cola, fio de nylon, placas de PVC, garrafas PET, escovas, facas, baldes e caixotes. Esse é o material que a gente usa, né, para trabalho lá do cultivo. Os ostreicultores utilizam equipamentos de proteção individual, tais como botas de borracha, luvas, óculos de proteção, protetor solar, batom de proteção labial com filtro solar, camisas UV. Esses equipamentos fornecem uma boa condição de segurança para a execução do nosso trabalho. Porque, queira que não, a ostra ela é um pouquinho assim, agressiva, né? Por fora. Bem sensível por dentro, mas ela é bem agressiva por fora. Então, se a gente não se cuidar e usar EPIs, a gente pode sofrer danos físicos e isso vem a prejudicar a cada um. Pode passar. Turismo de base comunitária. Com tudo isso, veio o turismo de base comunitária, mas o trabalho que podemos explorar com o cultivo de ostras. Nós fazemos uma pequena trilha que nos leva até o cultivo de ostras, mas para isso acontecer, tivemos todo o apoio dos nossos parceiros, ICMBio, SEBRAE, Secretaria de Turismo do município, etc. Foi feito cursos de capacitações e iniciamos no SEBRAE em Maceió. Fomos até a Paraíba para a visita de uma comunidade que trabalhava com TBT. Fomos a Tamandaré junto com o ICMBio para um encontro de comunidade de vários estados do país. Foi muito proveitoso, então fazemos uma pequena trilha pelo asfalto e depois entramos no mangue, onde é feita a travessia, depois no meio do coqueiral. Então chegamos ao cultivo, mostramos nosso trabalho com a ostra e retornamos pela beira do rio. Na visita ao cultivo temos degustação, mas aí fica a critério do cliente. E, por fim, a reta final pela praia da Barra de Camaragibe. Pode passar. O nosso objetivo com tudo isso: desenvolver, aprimorar e produzir ostras na comunidade pesqueira do município de Passo de Camaragibe, no povoado da Barra. Objetivos específicos: implantar mesas fixas para o cultivo de ostras nativas. Isso aí ficou assim. O nosso intuito seria trabalhar com ostras nativas, né? Até porque a nossa tem um sabor diferente da ostra de laboratório. A gente já fez essa degustação e foi comprovado de que a nativa é bem melhor. O problema é que, com tanto desgaste ecológico, aí a gente tem mais dificuldade em ter essa ostra nativa. Aí a gente estamos correndo o risco de optar pela ostra de laboratório. Estamos com ela em experimento e eu acredito que está dando certo. Verificar a durabilidade e a resistência de novas estruturas de mesas fixas, substituindo a madeira pelo PVC. Essa substituição foi o seguinte: além de fácil manuseio e mais leve, ela tem mais durabilidade com a água salgada do que a madeira. Além da madeira ser mais cara, né, e ficou mais acessível para todo mundo. E, bom, resumindo, ficou tudo melhor, ficou 100% melhor do que trabalhar com a madeira. Obter a autorização ambiental para a produção dos moluscos cultivados. Nós temos todas essas liberações, essas autorizações. Estimular a produção sustentável e dos recursos renováveis e sua melhoria, ampliando as técnicas de aquicultura. E não deixar morrer, né? Porque, assim, as pessoas não querem mais essa coisa de ter que estar trabalhando com ostra e tal. As pessoas aqui também, onde eu moro, optam muito por serviço público. Não que seja ruim, mas aí as pessoas acham que emprego, que trabalho é só da prefeitura, que não é. A gente tem essa opção de trabalhar também. Criar postos de trabalho que possibilitam um nível de renda que melhore a qualidade de vida e a justiça social.
além disso aí, né, a gente está cuidando do meio ambiente, que aqui, a natureza aqui foi muito rica com a gente, então somos privilegiados, né, por ter isso aqui. Ofertar à comunidade pesqueira uma alternativa de renda, que não extrativismo. Isso porque as pessoas tiravam a ostra diretamente do mangue, extraíam lá do mangue, né, danificando também o mangue, para trazer para venda, para revenda na rua. E isso veio a melhorar esse lado aí, o extrativismo. Os objetivos complementares, né, isso já é um a mais para cada um que quiser procurar. Monitorar parâmetros físicos, químicos e biológicos na região de cultivo úteis para a determinação da qualidade da água e para o entendimento amplo dos processos ecológicos que afetam a produção de moluscos. Pois é, todo esse cuidado, todo esse monitoramento aí para esses parâmetros físicos, químicos, biológicos, porque a gente precisa disso, então se a gente danificar e se a gente próprio não tiver cuidado, a gente que vai acabar perdendo. Não só vai perder dinheiro, mas como também vai perder toda essa riqueza natural que a gente tem. Pode passar. Bom, aí da identificação da Associação dos Maricultores de Barra de Camaragibe e Rio Mar, atividade ostreicultura, o CNPJ. Eu estou como presidente da associação. O endereço é o endereço da casa da minha mãe, porque a gente não tem uma sede própria ainda, Rua da Igreja, número 150, Barra de Camaragibe. O telefone de contato é o meu, 984171177. Hoje temos 8 associados, né? Esses 8 é o seguinte, são 6 mulheres e 2 homens, e a localização da produção é no Rio Camaragibe, aqui na Barra de Camaragibe. Pode passar. Aí está o nome dos associados: Maria Zila é minha mãe, a Denise sou eu, a Adriana, Maria José, Maria Gessina, José Francisco, Jaqueline, e faltou o nome do Evanilton. Evanilton dos Santos, são os 2 homens, o José Francisco e o Evanilton, que faz parte da associação. O resto somos nós 6 mulheres. Pode passar. Hoje aprendemos que a associação é trabalharmos com o mesmo objetivo: acreditar, confiar, ajudar. Às vezes, até se fazer de cego, surdo e mudo para poder as coisas darem certo. Existem muitos prós e contras, e na maioria das vezes, mais contra. Mesmo assim, hoje só temos 8 famílias, mais 8 com muita qualidade. Continuamos acreditando, confiando e mais esperança de que tudo vai dar ainda mais certo. Pensar em desistir aconteceu, mas juntos somos mais fortes. Mais forte do que a desistência, do que sonho impossível, porque Deus nos dá o meio de torná-lo possível, com garra, força, perseverança, boa vontade, amor ao próximo, com humildade e com muita fé. Às vezes alguém quer cair, o outro estende a mão e acaba que somos um elo. Temos um compromisso um com o outro e todos somos a Associação Rio Mar. Terminei. Quer mostrar as fotos? Quero mostrar as fotos. Foi? Foi, mas está bem. Como a tela é pequena. São todas. Ainda não abriu, Ju, tá todas as fotos ao mesmo tempo. Não abriu uma, sabe? Sim. Deixa eu ver. Agora. Agora.
Essa foi a reunião que a gente tinha mensal com a Dani. A Dani, essa moça de branco, que está com o caderno na mão, ela era do Sebrae na época. Não, do IABS. Ela fazia reunião com a gente todo mês. Pode passar. Aí era a barraca de apoio e a jangada, que fica pertinho lá do cultivo. Ela já estava começando a se arrebentar toda, mas aí a gente já está fazendo manutenção nela agora. Isso aí foi antes da pandemia. Pode passar. Aí o pessoal, essa é a Cícera, e o esposo dela não é mais associado, ela saiu trabalhando lá. Nessa época, a mesa já era de PVC. E ela trabalhava, a família ajudava muito a ela, mas ela, depois que se aposentou, ela disse que não aguentava mais, então saiu da associação. Pode passar. Aí foi um curso de capacitação que a gente fez com a Daniela Virtuoso, ela é do IABS, e o Ricardo Nonô, esse mais alto da foto. Não sei se vocês conhecem, ele era oceanógrafo da época, que nos ajudava. Pode passar. O resto era membro da associação e convidados para o curso. Aí a Jaqueline... pode passar. Tá. Aí a Jaqueline trabalhando com as ostras. Essas mesas vazias que tem, assim, em fileira, elas... É demarcação que a gente tem do cultivo, porque como a gente é limitado, então temos 200 metros quadrados, então a gente demarcou, porque como a gente não pode avançar, as pessoas também não podem entrar. Temos uma regra. Aí ela trabalhando, arrumando as mesas dela. Pode passar. Essa é a Maria José também trabalhando. Aí as mesas é assim, ó, tá vendo? As mesas ela tem em média 2 por 1, 2 metros por 1, a gente faz umas divisões. Aí bota a tela embaixo, onde vai ficar apoiada as ostras. Aí bota a ostra e depois bota a outra tela por cima, que é para cobrir e não ficar difícil de abrir quando for manuseá-las. Pode passar. Aí também mais ostras, mais mesa. Pode passar. Jaqueline. A gente estava tirando ostra nesse dia para mandar para a depuradora. Então, a gente trabalha assim, camisa UV, de preferência calça leg, porque fica mais fácil para estar trabalhando na água, e botas. Botas com medo, né? Corte, e também corre o risco do niquim furar a gente, mas aí a gente vai bem protegida. Pode passar. A Denise, o que é a apuradora? A depuradora? Sim. A depuradora é onde faz a limpeza da ostra. A depuradora foi implantada depois do IABS, que nos ajudou, porque daí veio a comercialização. Na depuradora faz a limpeza da ostra, a ostra sai do cultivo, vai para a depuradora, passa por um processo de banho, tanto de água doce e dali também com raio ultravermelho, ultravermelho, para tirar toda a impureza dela. Vai ficar nos tanques com água por 2 dias, água doce, então vai sair todas as impurezas que ela tem. É por isso que a ostra depurada, aí a gente não corre o risco de ter algum problema, entendeu? Inclusive, a depuradora fica em Coruripe. Aí a gente já tem esse problema de translado, de levar a ostra até lá. Aí, às vezes, a ostra tem que voltar aqui para a região mesmo, mas aí eles se encarregam disso. Mas aí também eu já deixo para vocês o convite, se vocês quiserem, qualquer dia a gente pode marcar e conhecer a depuradora lá, tá? Aí ele vai mostrar para vocês como é todo esse processo. Porque aí, com a depuradora, você pode comer uma ostra 100% confiável. Pode passar. Aqui sou eu e Jaqueline também trabalhando lá na ostra. Isso. Acho que a gente estava pegando essa ostra para levar para alguém, para entregar também para a depuradora. Acho que quando o pessoal tirou essa foto. Isso aí é lá no Rio. Aquela, eu acho que é a Gessina que está fazendo lá o trabalho da ostra. A maré já estava cheia.
mas não faz tanto medo, porque a gente já conhece e como vê quando a maré está, já dá ou não para sair. Pode passar. Pronto, aí é o cultivo. Dá para ver mais ou menos lá na última, perto do verde, lá no último pauzinho lá, a gente vai até lá, dos 200 metros quadrados. A gente não pode sair desse limite. Então, até lá embaixo, você está vendo só o pontinho branco lá, é a nossa demarcação do cultivo. Pode passar. Essa aí é que, depois da depuradora e depois do IABS, os casamentos, os eventos começaram a pedir ostras, né? Então, a gente faz parte de um buffet hoje e eles compram a ostra, a gente vende a ostra e eles pagam para a gente ir abrir a ostra para servir, de preferência nos casamentos. Inclusive, esse mês a gente tem marcado para o dia 25. Na maioria das vezes aqui mesmo na região do Tamo Junto. Pode passar. Aí sou eu, Jaqueline e Gessina. Aqui a gente confeccionando mesa. A gente sempre juntava, marcava um mutirãozinho para fazer as mesas. Aí a gente estava aí estava eu, Jaqueline, Cícera, Maria José, eu acho que esse é o Francisco, José Francisco. A gente sempre se juntava lá debaixo do terreiro delas, da Cícera, porque tem umas árvores, então a gente sempre fazia isso lá, porque a gente fazia fora e depois levava para o cultivo. Pode passar. Esse aí era o pessoal trabalhando para tirar ostras, limpando as mesas, aí daí limpa as mesas, limpa a ostra fora e depois leva lá de novo para o cultivo. Para não ter que ficar tanto tempo dentro da água, elas optavam por trabalhar desse jeito, fora, sentadas. Pode passar. Esse aí foi o intercâmbio que fizemos para a Barra de São Miguel. Foi para a plateia. Nós fomos visitar lá o pessoal. A gente sempre fazia intercâmbios. Aí está a Jaqueline, eu, o Gel, Gessina e o José. O Júlio, ele saiu da associação. Optou por sair. Pode passar. Bom, saiu o cultivo, a barraquinha também. Né? Todo mundo trabalhando. A gente sempre gostava de registrar os momentos. Sempre gostamos de registrar os momentos de trabalho. Pode passar. Também, a gente trabalhando também. Essa foi a reunião que a gente fez. Gostava de fazer reunião embaixo da árvore, sentados. Como a gente não tem sede ainda, mas aí a gente sempre se reunia assim, debaixo da árvore para bater um papo, aquele papo de todo mês. Pode passar. As ostras que a gente selecionava, as ostras selecionadas sempre no mínimo 8 centímetros cada ostra para comercialização. Aí essa também eu acredito que foi para análise. Pode passar. Minha mãe, na época que ela andava no cultivo ainda, ela gostava de ir também. Aí ela estava lá trabalhando as ostras dela. Pode passar. Aí são os coletores, que a gente usa, os coletores de garrafa PET. A gente fazia os coletores e botava embaixo das mesas. Aí elas vão pegando ali, vão colando. E quando elas estão com um certo tamanho, a gente tira e bota nas mesas. E fica até facinho de pegar. E fácil de manuseio com as garrafas PETs. Agora a gente tem que prende de um lado o outro e elas ficam ali presinhas e vai pegando semente.
Pode passar. O cultivo também, de novo. Hoje a gente está em manutenção com ele. Essas fotos, a maioria... Você está vendo esses troncos lá embaixo, os pedaços de pau, é quando trabalhava com madeira. E era mais difícil de tirar. Mais difícil de tirar da madeira, de tirar da lama. E com o PVC fica mais fácil para isso. Pode passar. Sérgio José Francisco também trabalhando lá. Pronto, essa mesa aqui que o José Francisco está trabalhando, ela é de madeira. Ela é de madeira, então fica mais difícil, mais pesado e custa mais caro, até porque essa aí que ele está usando, ele foi tirado do mangue. Aí já tinha que danificar o mangue para isso, para desmatar. Então, a melhor opção foi o PVC. Além da durabilidade, né, a gente tem toda essa proteção. Pode passar. Isso aí eram as mesas. 8 horas. Foi confeccionado. Estava começando a confeccionar. E quando começaram, no início, essas partes pretas, elas usavam fogo para dobrar o cano. Depois elas tiveram a ideia de usar conexões mesmo, usar joelhos, do próprio PVC, que ficou mais fácil para o manuseio de todos. Ao invés de queimar, de usar fogo, ficava mais difícil e era um perigo. Pode passar. Aí a galera no mutirão. Não, isso aí foi uma visita. Uma visita que fizeram a gente no cultivo. A gente sempre fazia, tinha essas visitações. A gente já fez visitas didáticas, já teve pessoas que fecharam o TCC de faculdade com o nosso trabalho, mostrando o nosso trabalho. Bem interessante, isso é bem gratificante também. Pode passar. Aí foi o intercâmbio, a gente recebeu o pessoal lá da favela Sururu de Capote. Eles vieram para nos visitar porque passaram a informação de que a Associação Rio Mar era um exemplo de organização interna, tal, de trabalho como um todo. Então, aí a gente recebeu o pessoal de lá da Sururu de Capote. Pessoal muito agradável, gostaram do nosso serviço. E falaram que o nosso trabalho é bem menos cansativo que o deles, que eu não acho. Pode passar. Essa casa a gente alugou, era uma casa simples, humilde, assim, bem simples, de taipa e tudo. Mas era assim, era bem legal, a gente mantinha ela sempre arrumadinha, principalmente para receber visitas. Guardava as coisas da associação, como as mesas e outras coisas mais. Fazia as nossas reuniões, mas aí o dono pediu e a gente ficou sem teto de novo. Mas um dia a gente chega lá, pode passar. Organizamos o almoço para o pessoal. Mas foi muito legal mesmo. Pode passar. Ainda lá no intercâmbio. Acho que acabou, a Denise. Acabou? Uhum. Ótimo. Foi, acabou. Tudo bem. Acabou logo nessa que eu fiquei logo com a fome. Ah! A gente termina. Na boca. Mas aí, não se preocupem não, vocês estão convidadas para vir quando quiserem. São todos convidados para a gente fazer esse passeio e para a gente comer ostras. Então, a nossa intenção inicial era de poder fazer essa visita, né? Como teve aquele grupo ali, levar os jovens também para conhecer. Mas agora, com essa história de pandemia, aí mudou tudo, né? A gente fica meio que sem saber. Mas aí a gente vai ter a oportunidade, sim. Mas eu já estou aqui Vamos torcendo para que a gente tenha a oportunidade de ir aí.
Vamos sim, as portas estão abertas. Vocês podem vir a hora que vocês quiserem, só a gente marcar e vocês podem vir. E que trabalho maravilhoso, né? Porque começou ali com o cultivo e vocês vão, assim, vão aparecendo oportunidades e vocês vão investindo nessas oportunidades, né? Hoje nós temos 3 opções, né? Nós vendemos a ostra, nós trabalhamos nos eventos abrindo a ostra e nós temos o turismo de base comunitária, né? Que é legal pra caramba. Agora, é uma trilha pequena. É uma trilha, assim, que dá em média de 1 hora de viagem, entendeu? Fazendo... para conhecer, para fazer a trilha do mangue, porque é pequeno, o mangue é só a travessia, mas é muito legal mesmo. E tem um momento também de comer da ostra. Tem que comer, né? Outro convite também que eu quero lançar para vocês é o convite de conhecer a depuradora, né? A depuradora é em Coruripe, mas se interessarem, a gente pode marcar, eu vejo lá com o pessoal e a gente pode ir para conhecer, sim. Até porque lá também tem a oportunidade de conhecer as pessoas do outro cultivo, né? Do cultivo lá de Coruripe. Porque a gente tem um projeto que abrange o litoral norte e sul do estado, né? Aqui, Porto de Pedras, que está meio que parado, e desde o óleo que apareceu antes da pandemia, o ano passado, a Associação de Porto de Pedras ficou meio que parada por conta disso. A gente não foi atingido pelo óleo, graças a Deus. Em compensação, veio a pandemia. Mas aí, aqui é Porto de Pedras, Passo e Barra de São Antônio, no litoral norte. No litoral sul é Barra de São Miguel e Coruripe, lá na Palateia, Barra São Miguel. Não sei se você já conhece. Se eu não me engano, eles também parece que fazem turismo de base comunitária lá. Não conheço lá, mas eu vi um vídeo. Pronto, então, se quiser, a gente pode. A gente pode marcar um dia e para a gente ir lá. É de fazer uma viagem só, Coruripe e Barra de São Miguel. A Denise, você estava falando aí sobre a pandemia. Eu queria saber como é que foi para vocês durante esse período, né, que a gente teve que ficar em casa. O período da pandemia foi difícil para todo mundo, mas ficou o seguinte: como todos nós da associação, a gente não só tem a atividade da ostra. Eu, por exemplo, na época, eu estava trabalhando no posto de saúde daqui do município, na gestão do município. Então, eu não fiquei parada, né? Até porque eu estava trabalhando indiretamente na linha de frente, porque eu estava coordenando o posto de saúde daqui do município, daqui da minha comunidade. Jaqueline, ela é pensionista. Aí a gente não teve, assim, não sofreu tanto impacto. O José Francisco é aposentado, minha mãe é aposentada, Maria José tem outras atividades, Evanildo também, Gessina também. Gessina foi quem sofreu mais, porque durante a pandemia ela trabalhou mais. Porque ela trabalha nos morros, então o pessoal ficaram de quarentena lá e prenderam ela lá na quarentena também. Então, assim, o cultivo ficou meio que abandonado todo esse tempo. A gente não foi, a gente tinha medo, entendeu? Queira que não tinha medo de ir, porque cada um tinha os seus motivos. Não só a gente, mas como minha mãe é de alto risco, meu pai. Eu tenho os meus 2 filhos, crianças, eu tinha medo de passar para eles, mesmo estando lá no posto de saúde. E os outros, todos tinham outras atividades, né? Então, foi chato para o cultivo, que ficou meio que abandonado. Mas aí a gente já está voltando ativa. E a gente ficou realmente sem vender nenhuma ostra. Ninguém procurava mais. O pessoal mesmo, os parceiros, que nem o IABS não procurou mais. Agora que está dando notícia. Mas foi muito
foi difícil encarar a situação, mas vencemos, estamos aqui. Não que acabou, a pandemia ainda não passou. Na verdade, a política está cobrindo tudo, mas vai voltar, voltando. Está voltando. E como aqui a gente sabe que a temperatura é muito alta, é o que nos ajuda. Mas a gente já está voltando para o cultivo. Inclusive, a semana passada eu fiz passeio com turista para lá. E o medo maior era o turista, né? E parou, o turista não vinha mesmo para cá. Não vinha de jeito nenhum. Mas a gente está sobrevivendo. Denise, e como é que esses turistas chegam aí? É através de uma agência? No cultivo de ostra, temos a agência, tem o Hotel Hangar com o Arnaldo. Ele vem dos nossos passeios, tá? Tem os nossos passeios. E a APA, não botou a plaquinha em todos os municípios. E o da gente está lá, a Associação da Ostra, se vocês se interessam. Aí já tem também o Toninho, que faz passeio ciclístico para as falésias. Ele também faz esse boca a boca da Associação da Ostra. Se vocês se interessam, a gente vai indo, vai fazer. A gente estava sem redes sociais da associação, mas agora a gente está providenciando o Instagram para isso. Quando tiver o Instagram, divulgue para a gente. Tá bom. Passar na rede também. Gabi, tu quer falar? Não está conseguindo. Teve uma perguntinha dela, não foi? Deixa eu ver. Ela ia perguntar isso também. Quem são esses turistas, né? São mais jovens ou mais família? Qual o público que procura esse tipo de passeio? Olha só, os mais jovens também, né? Famílias, nem tanto, mas é mais os mais jovens. As pessoas que estão saturadas da selva de pedra lá fora, entendeu? E fica com as pessoas que têm curiosidade de ver como é esse trabalho com a ostra, porque vê só a divulgação e tal, mas quer ver a fundo como é feito esse trabalho. E é mais pessoas jovens assim, na faixa etária entre 30 a 50 anos, por aí. E mais gente daqui mesmo do estado? Não, mais gente de fora do estado. Daqui do estado, eu acho que é raro acontecer. É mais gente de fora. É mais de Minas Gerais e mais de São Paulo que se interessam. E além da visita, da trilha, assim, as pessoas vão para aí elas buscam outras rotas também, só para a gente ir identificando também assim um pouco o perfil, se eles buscam um pouco a história da comunidade ou mais praia. Porque assim, a gente tem a rota, tem a ostra e tem essa trilha que a Gabriela está falando que foi de bicicleta para as falésias, né? O que a gente tem para oferecer hoje. As piscinas naturais, né? Que já não é comigo, é com outro pessoal, é a Associação dos Jangadeiros, mas aí a gente tem uma parceria, aí tem o cultivo de ostras, tem o passeio ciclístico e também tem o passeio pelo rio, que inclusive a gente já fez assim uma trilha, a gente viu a trilha
e marcamos os pontos estratégicos no rio, mas a gente não fez isso na prática. A gente fez na teoria, junto com o ICMBio, numa reunião que tivemos lá em Porto Calvo. Então, isso aí também tá para botar no papel, que seria o seguinte, seria uma ida pelo Rio Camaragibe até o Passo, e do Passo vir por terra e mostrar mais 3 comunidades. Mostrar a própria cidade, que é uma cidade histórica, né? Terra de Aurélio Buarque de Holanda. Tem os prédios históricos, tem aquela ponte maravilhosa, aí tem os agricultores no povoado da Agrovila, na comunidade da Agrovila, que tem como a gente mostrar um plantio de abacaxi, um plantio de banana, tal, e as pessoas ficam encantadas com isso. E tem o Bom Despacho, onde a gente pode mostrar, falar um pouquinho da comunidade quilombola, e lá tem uma associação de quilombolas, que lá ainda tem descendentes, e tem as nascentes de lá, do Bom Despacho, terminando aqui também, de novo, no Mirante da Barra. Só que esse passeio aí pelo rio, eu não fiz ainda. O problema é que as pessoas falam que tem partes do rio que ele não comportam embarcação pesada, como um catamarã, né? Ele não comporta, mas ele não aguenta. Tem partes muito rasas. Aí, então, a gente está aí nessa dúvida, mas aí com a pandemia a gente deu uma parada nisso. Vou até retornar, ver com o Diego como é que a gente faz isso aí. E no Bom Despacho tem a Associação dos Quilombolas, que é os descendentes que ainda vivem lá. Então, tem toda a história do lugar, tem a história da igreja, que foi os próprios holandeses que construíram e que deixaram escravos, e dali foi surgindo a comunidade, e foi quando eles vieram por aqui, a primeira vista que tiveram foi um pé de jaca enorme que tinha lá. Então, dali ficou a comunidade. Agora, esse passeio por terra, só para mostrar as 3 comunidades, eu já fiz com 3 turistas italianas que não gostavam de praia e queriam ver outras coisas, e elas ficaram encantadas também. Então, com isso, a gente pode montar alguma coisa e mostrar também, para incluir no pacote. Eu não sei se vocês conhecem. Pode falar. Eu não sei se vocês conhecem aqui toda a região. A Manu, que também é bolsista do ICMBio, está dizendo assim, aqui também, que na casa dela também tá com barulho, né? Ela queria dar os parabéns à Denise e à associação e perguntar também onde elas vendem as ostras, se vendem direto se vende direto aí ou fornece aos restaurantes. Não sei se ela já falou sobre isso. Eu agradeço, muito obrigada. A gente vende tanto aqui, mas aqui é só quando as pessoas encomendam, tá? E vendemos para a depuradora, que é a depuradora que distribui para os restaurantes. Inclusive, a gente tem um ponto de comercialização de ostras depuradas na Ponta Verde, que é o próprio pessoal do projeto do Elementar, que mudou, antes era projeto de ostras depuradas, e hoje é projeto Elementar, e eles fazem essa comercialização lá na Ponta Verde. Agora aqui, se encomendar, a gente vende daqui. A gente vende daqui direto do cultivo, só que aí a gente nunca teve problemas, entendeu? Problemas de saúde com a ostra, como as pessoas têm muito medo. Tem pessoas que não é todo mundo que come, tem medo. E com ela depurada, as pessoas já perdem totalmente o medo, já comem tranquilo. Outra coisa interessante é que aqui a gente não tem o mesmo problema que Santa Catarina. Às vezes vem aquela
aquelas fases naturais que mar de sangue e tal, uma coisa ou outra que atrapalha o andamento da ostra, até às vezes para a comercialização. A gente não tem esses problemas aqui. Graças a Deus, nem o óleo atingiu a gente. Mas a gente para no inverno. No inverno, a gente não vende ostra. Como vem muita água da chuva e mistura com a água salgada, então a gente não vende ostra no inverno, a gente só vende ostra no verão. E vocês já pensaram assim? Pode falar, Ju. Vocês já pensaram assim em ter um outro produto para o momento do inverno? Não, a gente não pensou. A gente não pensou porque, pelo que eu te falei, porque todo mundo tem outra atividade financeira, não tem só a ostra, entendeu? Se tivesse só a ostra, ficaria mais difícil para a gente, até porque não é rendável o suficiente para o sustento. Fica um a mais, entendeu? Mas não dá para existir. A gente vive única e exclusivamente da ostra, como o pessoal da Palateia, que hoje eles não estão mais só hoje eles não estão mais só com a ostra, eles estão com ostra, estão com o passeio, eles estão com mel. Então, assim, eles fazem a junção, né? E a gente também, cada qual tem uma outra atividade, mas a gente não abre mão da ostra. Vai, Júnior. Acho que foi o Júnior que ia falar. Boa noite, Denise. Tudo bem? É Júnior falando. Tudo bom. Então, um dos objetivos complementares que você falou era o monitoramento, né? Dos parâmetros físicos, químicos e biológicos. Nessa parceria que vocês têm aí da associação junto com os institutos, você citou a UFAL, vocês, junto com os resultados que eles trazem para vocês veem uma diminuição, um aumento ou meio que uma estabilidade em relação à produção de ostra aí na comunidade? A gente vê como uma estabilidade. A gente vê como uma estabilidade porque aí a gente fica mais confiável. E não é qualquer laboratório, o laboratório da UFAL que fazia essa análise. E todo mês a gente fazia essa análise, então a gente estava mais seguro, entendeu? Então a gente se sentia estável com isso aí. Queira quer não, hoje a gente está parado com essas análises, mas aí a gente vai ter que dar um jeito de correr atrás, porque o IABS que fazia também isso para a gente, né? Mas, como o Sebrae falou, a gente vai ter um dia que vai ter que caminhar com as nossas próprias pernas, a gente não pode estar esperando por parceiros, então a gente tem que correr atrás. Mas se sentir assim, estável, sim, com essa análise. Era bem mais confiante, porque aí a gente sabia que eram informações precisas e seguras para a gente. A gente podia falar para o cliente, não, você pode comer tranquilo, porque você não vai ter problema, porque é tudo feito, tudo analisado direitinho, analisado pela UFAL. Certo, obrigado. Por nada. E a Gabi também colocou aqui, vi que você falando sobre a questão da conservação ambiental. O que vocês têm essa preocupação na associação. Fala um pouco para a gente como é a relação de vocês com essa questão da conservação ambiental. Essa conservação ambiental nem é tanto, o problema não é nem tanto aqui os moradores da comunidade. Tudo bem que isso aí é na realidade, vulgarmente falando, a falta de educação, né? Mas o maior problema hoje com isso é o lixo deixado na praia. O lixo deixado porque esses turismo, os famosos farofeiros, deixam muito lixo. Então, com isso, a gente vem a ser prejudicado, prejudica o nosso meio ambiente. Não só
para a gente da ostra, como a visão em si e o próprio peixe-boi também, porque o ICMBio está querendo trazer até aqui o santuário do peixe-boi, o berço do peixe-boi vem até aqui. Então, com isso, vai ser uma preocupação a mais. Então, o que a gente puder fazer, vai preservando, tirando todo o lixo, que a maioria das vezes é plástico, e garrafas de vidro, é o que fica, principalmente na beira do rio, aí quando a maré enche, leva, depois a maré vai e traz de volta. Então, isso vem danificar todo, não só o visual, tal, porque a gente tem uma praia linda, o rio é lindo, o pôr do sol daqui é encantador, mas o lixo deixado por eles, aí vem muito a prejudicar. Porque também se engancha no mangue, engancha na mesa de ostra, e aquilo só traz problemas. Acho que é isso, a Gabi caiu, mas... Eu tenho mais uma pergunta. Pronto, vai. É sobre as ostras de laboratório. Se não tem alguma modificação, né? Usar ostra de laboratório, porque é diferente. Eu não sei muito bem, né? Se é saudável isso para as ostras nativas, se elas alteram alguma coisa nas ostras nativas. Não, ela não vem trazer nenhum dano para a ostra nativa, não, sabe? Eu até pensei assim, se a gente trouxer a ostra bebê, porque ela vem assim, em base de 1 centímetro, 2 centímetros, o tamanho dela. Aí, às vezes, até menos. Então, se ela crescer aqui com a da gente, se ela não vai ficar com o mesmo sabor. Mas aí eu já vi que não. Mas não vem a prejudicar a nativa. Não vem. O negócio é que uma ostra nativa, ela para crescer, ela cresce 1 centímetro por mês. Então, para a gente comercializar uma ostra, ela vai levar no mínimo 1 ano para a gente comercializar. A ostra de laboratório, a gente leva 5 meses para comercialização, ela cresce mais rápido. Agora, realmente ela não tem o mesmo sabor da nativa, mas que ela venha prejudicar a outra, não. O que prejudica a gente é o sururu. Aqui não tinha tanto, mas agora está aparecendo, né? A ostra está aparecendo muito sururu. Então, o sururu vem a prejudicar a ostra. Por quê? Por que ele prejudica a ostra, o sururu? Porque na medida que ele vai crescendo, ali ele vai se proliferando em cima da ostra, ela vai ficar sem poder abrir para se alimentar. Aí ela vai morrer sem se alimentar e com falta de ar, falta de oxigênio. Então, isso vem a prejudicar. E o sururu, ele se prolifera muito rápido. A ostra em si, se a gente não tiver ali com todo cuidado, ela vai procriando ali em cima dela. Então, a gente também tem que manter esse cuidado, limpando e deixando ela toda individual, sozinha mesmo, é para poder ela não morrer também. Porque aí ela é grande, aí vai nascendo um monte, sim. Vai procriando um monte de pequenininha. Aí essas pequenininhas, elas vão crescer, crescer, crescer. Na medida que elas vão crescer, aí a grande, ela vai ficar sem ter como abrir e respirar e se alimentar. E quando a água vem, que bate, né, a maré enche, aí ela abre um pouquinho, que é onde faz a filtração e a alimentação dela. Se ela ficar sem essa filtração e essa alimentação, ela tende a morrer. Aí é perda para todo mundo. Muito bom. Nunca que eu ia saber que o sururu ia prejudicar a ostra. Ele fez uma pergunta, ela fez uma pergunta, como é feito com os valores. É assim, a associação tem um caixa da associação onde a gente precisa pagar contador, pagar algumas coisas mais, às vezes até para ajudar alguns associados que estão em alguma situação difícil.
Aí tem a secretária financeira, que ela cuida dessa parte. Cada venda de ostra, cada dúzia de ostra sai 10% para a associação. O outro é do associado. Nos passeios não é diferente. O associado faz o passeio, paga os 10% da associação e o resto fica para ele. Por exemplo, se eu fiz o passeio, eu vou receber, eu vou pagar os 10% da associação, o resto é meu. Entendeu? A mesma coisa todos os outros associados. A distribuição de venda de ostras é feita o seguinte: são 8 associados. Se os 8 associados têm ostra, se pedirem 10 dúzias de ostra, aquilo ali é dividido entre os 8 associados. Vai vender mais se quem tiver mais, por exemplo. Se dos 8 eu não tiver, então as 10 dúzias vai ser dividida entre os 7, porque eu não tenho. E assim sucessivamente. Se for 10 dúzias, é para dividir entre os 8. Se for uma dúzia, é para dividir entre os 8. A gente faz assim, que é para todo mundo ganhar. E dali, daquelas dúzias de ostra, vai sair os 10% da associação. Que vai para o caixa da associação, que era para os fins da associação. Por exemplo, se a gente tem contador para pagar, a gente tem algum documento que ficou pendente, a gente vai receber um grupo de pessoas, então a associação tem ali um X, a gente vai poder tirar e vai comprar, vai fazer um café para o pessoal que vai chegar para os visitantes, então a gente tira dali. Ou então, agora mesmo, por exemplo, a gente está precisando fazer a manutenção da barraca. Então, ver o que a associação tem para a gente pagar alguém ou a gente comprar o material que está precisando para manutenção. É feito desse jeito. Por nada, Manuela. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Acho que não, né? É. Acho que não. Então, acho que podemos encerrar, né? Agradecer também. Quero agradecer a Denise. Foi muito bom esse encontro. Eu gostei bastante da fala dela, assim, é muito esclarecedora. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar passando o nosso trabalho. Agradecer por vocês se interessarem pelo nosso trabalho. Dizer que estão todos convidados para a gente fazer esse passeio. A Gabi está dizendo ali, melhor que isso, só quando a gente for lá, realmente. Então, não se preocupe, podem vir quando quiserem, é só a gente marcar, tá bom? Massa, agradecida. E assim, a experiência de vocês é um exemplo de como a gente pode pegar algo que já está ali próximo, né? Algo que está no nosso dia a dia, no cotidiano, e ressignificar, né? Dar um novo valor a ele. Por exemplo, a extração da ostra, e vocês hoje já têm vários produtos, né? Já vendem a ostra, já fazem servem a ostra nos eventos, né? E já tem o turismo de base comunitária. Então, como que às vezes a gente passa direto por essas possibilidades, né? Ficar só trabalhando no que já vinha, né? De gerações, às vezes, e esquece que a gente pode dar uma inovada, né? Só ressaltando que o único que a gente não paga 10% é quando a gente vai abrir a ostra nos eventos. Isso aí a gente não paga para a associação, tá? Porque aí vai quem quer, de repente, uma pessoa da associação não possa ir, a gente opta pelo pessoal da associação. Porque isso aí também já foi ideia
já foi ideia do dono do buffet para que a gente ganhasse um a mais e que a gente que cultivava a ostra está ali falando para os convidados de onde que veio essa ostra. Ele falou até para mim assim, outra vez, que eu tenho até a oportunidade de botar um garçom meu para fazer isso, mas eu não quero, eu quero que vocês venham, que vocês falem, né, como é que vocês mesmo que cultivam a ostra. Isso é muito interessante aqui para a nossa região. Desse valor aí, a gente não tira os 10% para a associação, mas o passeio e a venda da ostra é tirado, sim, para a associação. E também pensando nessa questão da associação, como que vocês pegaram, em vez de trabalhar de forma individual, não, perceberam que, se for de forma coletiva, vai ter mais força, né? Então, fundaram a associação e estão aí, arrasando, dando exemplo. Muito obrigada. Muito agradecida por sua vinda, por compartilhar dessa experiência, né? E também a gente sempre posta na página da APA esses encontros, dia de segunda-feira, e espero que outras pessoas possam assistir também para se inspirar, porque é um trabalho inspirador. Obrigada, prazer foi todo meu participar com vocês. E quem puder aí abrir a câmera para a gente fazer aquela fotinha. Também, se mais alguém da abrir, eu não sei como é que você... Hoje foi o dia do problema no som, no microfone de todo mundo. Então, quem puder aí abrir a câmera para a gente ver quem está por aí. Print? Foi. Eita! Vou mandar aqui a foto. Aí eu te mando essa foto. Acho que é isso, né? É isso. Então, tchau. Abraço para todo mundo. E aí, boa noite. Prazer conhecer. Tchau, boa noite. Prazer, viu? Conhecer. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, Kaique. Eu pensei que você estivesse comendo cenoura, mas você está com fone na mão. Beijo, viu? Vai, beijo. Não rolou mesmo, não foi teu áudio hoje. Tá. Beijo. Beijo.